E é claro que essas características que eu apontei são levadas para o campo profissional no que diz respeito ao signo de Peixes. Então vamos ver como é que isso aparece nas profissões, ou seja, no potencial vocacional de Peixes. Na astrologia moderna, sendo Peixes um signo de água, e normalmente nos manuais de astrologia, Peixes é descrito como o mais sensível dos signos de água. Mais sensível ainda do que Câncer e do que Escorpião. Por conta disso, Peixes, sendo um signo de água, normalmente ele é associado com profissões ligadas ao campo das artes, ou com profissões ligadas ao campo das terapias e das curas, ou com profissões ainda ligadas ao campo da religião e da espiritualidade. Essas seriam as três grandes vocações para o signo de Peixes na astrologia moderna: artes, religião e espiritualidade, ou terapias, profissões curativas. No campo das artes, qualquer uma das profissões existentes. Então, piscianos dariam bons atores, dão bons cantores, dão bons desenhistas ou pintores, dão bons poetas. E aí a gente precisa entender que todos esses campos trabalham com a questão da sensibilidade, da intuição e também da inspiração e lidam com o lado mais instintivo do ser humano. Vou fazer mais uma outra analogia para ficar didático e compreensivo. No campo das neurociências, da neurologia, da neuropsicologia, considera-se que o lado esquerdo do cérebro está relacionado com a lógica, com a racionalidade, com a razão, com as ciências exatas, com as matemáticas, tá? Então, está relacionado com uma forma de raciocínio mais lógico e racional, com encadeamento lógico das sentenças, das palavras, das frases e narrativas. Ao passo que o lado direito do cérebro está mais ligado com as emoções, com os sentimentos, com a intuição, com formas de processamento mental que nós consideramos não racionais. Mas que, por exemplo, na psicologia junguiana, a gente não vai falar que são irracionais, mas é um outro tipo de racionalidade, é um outro tipo de operação mental mais ligada ao inconsciente, mais ligada às emoções, mais ligadas aos instintos, intuições e à criatividade. O lado direito do cérebro também tem muito a ver com a criatividade. Do ponto de vista neuropsicológico, do ponto de vista da psicanálise, é importante para a personalidade tanto que o lado esquerdo funcione junto com o lado direito. Então o lado mais racional, mais lógico, funcione junto com o lado mais intuitivo, criativo, afetivo e sentimental. Agora, aproveitando dessa analogia, eu vou dizer para vocês que o signo de Peixes e todos os signos de água, como Escorpião e Câncer, estão mais relacionados com o lado direito do cérebro, né? Então estão mais relacionados com esse lado intuitivo, que muitas vezes a gente chama de racional, né? Mas na verdade é uma outra forma de operação mental. A palavra irracional na nossa sociedade moderna tem uma conotação negativa. Mas do ponto de vista da psicologia junguiana, nós não consideramos o termo irracional como sendo negativo. Para a psicologia junguiana, o irracional é apenas uma forma de operação mental diferente do racional, do lógico. Essa forma de operação mental diferente, ela é mais ligada ao afetivo, ao simbólico. Então, do lado esquerdo do cérebro, você tem a inteligência lógica. No lado direito do cérebro, você tem a inteligência simbólica, uma forma mais intuitiva e afetiva de compreender a realidade. E o signo de Peixes, então, os signos de água, teriam mais a ver com o funcionamento do modo de operação mental do lado direito do cérebro. Não que o lado esquerdo não funcione, porque em todos os seres humanos, os dois lados do cérebro têm que funcionar, tá, gente? Tem uma dialética, existe uma troca entre o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Todo mundo tem os dois hemisférios funcionando, isso é o que é o esperado.
Mas o foco, a ênfase maior dos signos de água, principalmente do signo de peixes, é uma sintonia maior com um modo de operação, de processamento do lado direito do cérebro, que é mais intuitivo, afetivo, simbólico e criativo. E isso favorece então as profissões que eu falei, as profissões artísticas, todas elas, as profissões ligadas às terapias, as terapias de cura, e aí eu posso incluir nesse âmbito a psicologia, posso incluir qualquer profissão de cura, a própria medicina, mas até mais as medicinas homeopáticas, as medicinas florais, a acupuntura, essas medicinas mais afetivas ou mais criativas e alternativas têm mais a ver com o signo de peixes. Você pode ter médicos alopatas do signo de peixes, tá? O signo de peixes vai se satisfazer muito com isso, porque a medicina alopática, de qualquer jeito, ela é uma medicina de cura que vai ajudar pessoas. Mas a medicina alopática, ela tem até um pouco mais a ver com o lado esquerdo do cérebro, né? Porque é uma medicina mais científica, é baseada em experimentos, em uma lógica racional, que tem mais a ver com o modo de operação do lado esquerdo do cérebro. O lado direito do cérebro teria mais a ver com uma medicina chinesa, com medicinas alternativas, com reiki, com homeopatia, né? Cura por imposição de mãos. Então, isso simboliza mais o lado direito do cérebro, né? O modo de operar do lado direito do cérebro e o signo de peixes. Também as questões de ordem religiosas, espirituais, mediúnicas e parapsicológicas teriam mais a ver com o signo de peixes. Tudo isso que eu estou falando é mais compatível com uma interpretação da astrologia moderna para o signo de peixes, mas não é tão incompatível assim com a astrologia tradicional, tá? Então, só vamos entender o seguinte. Peixes é um signo de Júpiter, e Júpiter tem a ver com religião, tem a ver com espiritualidade, tem a ver inclusive com filosofia. Júpiter é o regente de peixes na astrologia tradicional, então é compatível com tudo que eu falei até agora. Netuno, existe uma pequena diferença entre Júpiter e Netuno, porque Júpiter tem a ver com religião, mas com uma religião de ordem mais institucionalizada. Enquanto que Netuno tem a ver com religiosidade, mas uma religiosidade mais ligada à espiritualidade, num entendimento mais mediúnico, mais parapsicológico e não tão institucionalizado, como acontece com Júpiter. Mas os dois planetas vão enfatizar o aspecto da espiritualidade, que aparece em peixes. Na astrologia tradicional, Vênus exalta no signo de peixes. Então Vênus é um regente por exaltação do signo de peixes, na tradicional. E Vênus confere as características artísticas para peixes, ligando o signo de peixes com a questão da estética. E isso faz com que o signo de peixes também esteja relacionado com profissões como moda, estética de uma forma geral. Então, o trabalho que se faz em clínicas de estética tem a ver com peixes, tem a ver com Vênus. Vênus é um planeta ligado à diplomacia e ao charme. Então, essas características estão ligadas também ao signo de peixes. Lembrando que Vênus rege Libra e Touro, né? Vênus é o domicílio de Libra e de Touro. Então essas características também são compartilhadas por Touro e Libra, mas o vídeo aqui está enfocando o signo de peixes. Então eu estou aqui agora nesse momento comentando o que Vênus confere para peixes no âmbito profissional. E confere diplomacia, confere charme e talento artístico e estético. Peixes também pode dar um bom cabeleireiro, um profissional que lida com qualquer aspecto da estética, maquiagem e por aí vai. Perfumes, né? Então o pisciano pode ser alguém que gosta de trabalhar com perfumes. Peixes é um signo mutável, tem uma certa duplicidade, uma certa ambiguidade e também uma certa ambivalência em peixes. Então, como eu disse, peixes pode ser muito diplomático às vezes. Isso tem a ver com a influência da exaltação de Vênus. Mas peixes também pode ser combativo e às vezes muito hostil, muito guerreiro.
Isso tem a ver com o fato de que os signos de água, eu já falei isso, inclusive peixes, tem uma dignidade de triplicidade em Marte. Eu não falei muito sobre triplicidade em vídeos anteriores, então isso é um termo técnico da astrologia tradicional, tem que ter um pouquinho de conhecimento para entender o que é isso. Em astrologia moderna, quando a gente fala de dignidades planetárias, o que é a dignidade planetária? É a posição em que é a posição por signo em que o planeta é forte, tá? Então, por exemplo, Júpiter em Peixes está em domicílio. Júpiter está em domicílio em Peixes. Então, Júpiter é forte. Vênus em Peixes está exaltado. Então, Vênus também fica forte. A astrologia moderna trabalha muito com as dignidades de domicílio e exaltação, mas existe uma outra dignidade que é a triplicidade. Então, por exemplo, Marte em Peixes, Câncer e Escorpião está na sua triplicidade de água, e Marte nesses signos de água ele também está forte, lembrando que Marte é o deus da guerra. E isso mostra, então, que os signos de água não são tão bonzinhos, tão fofinhos, como normalmente se descreve na astrologia moderna. Isso está errado. Os signos de água que são instintivos e estão na triplicidade de Marte, o que inclui peixes, têm seus momentos de agressividade, são reativos e são combativos também. Na astrologia vocacional, isso tem uma consequência. Os signos de água, por estarem na triplicidade de Marte, então tem também características marcianas nos signos de água, os signos de água se dão muito bem, por exemplo, em esportes, tá? Então os signos de água são bons esportistas. Então, tanto o signo de Escorpião, quanto o signo de Câncer, quanto o signo de Peixes, podem dar bons esportistas, bons nadadores, praticantes de esportes como musculação ou esportes coletivos. É claro que no caso de Escorpião, tá? Pela astrologia tradicional, Escorpião está na triplicidade e também no domicílio de Marte. Marte é o planeta que rege Escorpião. Então, dos 3 signos de água, Escorpião seria o mais atlético, tá? Então você tem um número maior de atletas, inclusive bastante combativos, no signo de Escorpião. O signo de Escorpião, inclusive, se dá muito bem em artes marciais. Eu vou falar isso quando eu for fazer o vídeo do signo de Escorpião. Mas falando de peixes e mesmo um pouco do signo de Câncer, esses signos se dão bem também em profissões esportivas. Embora não seja a maior ênfase do signo de peixes, eu não estou dizendo aqui que a principal vocação de peixes é o esporte, tá? O que eu estou dizendo é que o pisciano pode se dar bem em práticas esportivas e seguir vocações ligadas a isso. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar piscianos que são bons esportistas. Como eu disse para vocês, peixes é um signo fértil e é um signo de sorte. Isso tem a ver com a regência de Júpiter. Então, muitos piscianos podem se dar bem no âmbito financeiro. Agora, eu tenho que dizer que peixes não é um bom administrador financeiro. Isso é uma outra coisa, tá? Então, os signos que administram bem dinheiro, recursos e finanças são realmente os signos de terra. Então, um dos problemas do signo de peixes é que piscianos podem até ser sortudos para conseguir dinheiro, podem ser produtivos, inclusive normalmente o pisciano ele é produtivo no trabalho, tá, gente? Assim, essa questão da fertilidade do signo de peixes, da produtividade, mostra que o pisciano ele é produtivo no campo profissional. E com isso ele pode fazer muito dinheiro, pode ganhar muito dinheiro, inclusive quando ele é empreendedor, quando ele é dono do próprio negócio, enfim, quando ele tem uma empresa própria. Então o pisciano pode produzir muito dinheiro. A questão é que ele não administra bem esses recursos. Então o pisciano também pode ter muitas perdas. Pode gastar o seu dinheiro de uma maneira a dispersar os seus ganhos. E aí a condição financeira final do pisciano pode não ser tão boa quanto deveria.
O pisciano, por ser um signo de água, instintivo, isso de uma certa maneira todos os signos de água têm essa característica, não são muito seguros no trato com as questões materiais, com as questões financeiras, né? Então, às vezes até se apegam emocionalmente ao dinheiro, não porque sejam ambiciosos, gananciosos, mas por uma questão mais de insegurança. Então, acaba tendo um certo apego à questão financeira por conta disso. Mas é interessante, né? Quando o pisciano enfrenta dificuldades financeiras, muitas vezes na última hora, quando ele está enfrentando o máximo de uma dificuldade financeira, de repente o fator da sorte aparece e ganhos extras começam a aparecer para o pisciano, né? Principalmente assim, para um pisciano que é, como eu disse, ele é empreendedor, ele é comerciante, tem uma renda variável. Se é um pisciano que tem um emprego fixo com um salário fixo, então isso que eu estou falando fica mais difícil de acontecer, os ganhos extras, né? Só que tem um outro detalhe. Peixes é um signo mutável e tem uma semelhança com o signo de Gêmeos num determinado ponto. É muito difícil Peixes trabalhar numa única profissão a vida toda, só uma profissão e ponto final, acabou. É bastante comum até o signo de Peixes ter mais de um talento, desenvolver mais de uma profissão. Então o pisciano ele pode ter um emprego fixo com salário e ao mesmo tempo desenvolver alguma atividade extra e ganhar algum dinheiro extra mesmo. Aliás, eis outra característica do signo de Peixes. Peixes é um bom vendedor, tá? Ele tem uma boa lábia, ele consegue convencer as pessoas a comprar o seu produto ou o seu serviço. Mas Peixes, como eu falei para vocês, ele é um signo complexo, ele é um signo ambíguo. Até mesmo o símbolo do peixe, tá? Do signo de Peixes, principalmente a gente vê em manuais de astrologia moderna, dois peixes indo em direções opostas. E por ser um signo duplo, um signo mutável, há uma certa verdade nessa representação, tá? Dos peixes em direções opostas. E eu interpreto isso da seguinte maneira: existe o pisciano mais positivo, do ponto de vista inclusive religioso e espiritual, existe o pisciano mais sensível, mais otimista, e que tem um funcionamento, tá? Esse pisciano ele teria mais sintonia na minha interpretação com a regência mesmo de Júpiter e de Vênus. É um pisciano mais jupiteriano, vamos dizer assim. E existe aquele pisciano que ele é mais lamentoso, mais negativista, confuso mesmo, né? E que ele tem mais sintonia com o funcionamento de Netuno. Essa forma de pensar que eu estou falando para vocês, algumas pessoas podem achar estranho, né? Um pisciano jupiteriano ou pisciano netuniano. Eu nunca vi isso em manual nenhum de astrologia. Algumas pessoas podem achar isso. Mas a minha experiência me mostra que isso é possível sim, que há uma lógica em se pensar dessa maneira, né? Então existem piscianos muito positivos, muito sortudos, muito jupiterianos, e piscianos muito negativos funcionando de uma maneira mais netuniana, que são confusos, são aéreos, né? E agora eu tô falando a minha interpretação pessoal, tá, gente? Ao longo do vídeo eu fui falando como que a astrologia tradicional enxerga peixes e como que a astrologia moderna enxerga peixes. Na minha interpretação pessoal, eu acho que o pisciano tem um pouco de ambas as coisas, tá? Tem um pouco de Júpiter e Vênus e tem um pouco de Netuno, embora no âmbito individual possa ter mais ênfase num tipo de regência do que em outra. E isso depende muito da sintonia mental do pisciano. Então, quando o pisciano começa a pensar de uma forma positiva, parece que ele ativa a energia astrológica de Júpiter e Vênus. Quando o pisciano pensa de uma forma negativa, ele ativa mais o Netuno. E isso não é algo tão estranho assim, tá? Assim, se você estivesse perguntando aí se isso é possível, será que eu estou viajando na maionese? Não. Tá? Existe um aforismo de Mohan. Se eu não me engano é o aforismo número 8, no futuro eu vou ter aqui alguns vídeos falando dos aforismos de Mohan. Mohan foi um astrólogo do século XVII, um astrólogo tradicional, intermediário entre a astrologia tradicional e a moderna, tá?
Foi um astrólogo francês do século XVII. E Morin tem um aforismo que diz que as influências astrológicas, elas nos atingem de acordo com o nosso perfil psíquico, de acordo com a nossa disponibilidade psíquica. Então, de acordo com esse aforismo de Morin, eu posso ter mais disponibilidade para ser atingido, por exemplo, pelas energias de Júpiter ou Vênus. Ou eu posso ter mais disponibilidade para reagir às influências de outros planetas. Tá? E isso para o Morin não é algo fixo no mapa astral. Isso depende da disposição mental. Você pode se abrir mais para uma energia mais negativa ou você pode se abrir mais para uma energia mais positiva. Eu vou abrir aqui para vocês até uma experiência mais pessoal minha para vocês entenderem isso. Eu já tive uma época da minha vida como pisciano, eu sou pisciano, né? E bem pisciano, né? Com estélio em peixes, como eu falei no começo do vídeo. Eu já tive uma fase da minha vida em que eu funcionava de uma maneira muito netuniana. Eu já fui negativo, eu já fui depressivo, eu já fui muito confuso, muito caótico. Né? Isso porque o próprio pensamento negativo alimenta mais negatividade. Então, de um ponto de vista desse aforismo de Morin, eu estava mais sintonizado com um funcionamento netuniano, com uma energia netuniana. No momento em que eu próprio, através do meu livre-arbítrio, passei a pensar de uma maneira mais positiva, enxerguei mais as características positivas que eu tenho, né? Eu fui desenvolvendo um modo mais jupiteriano de agir. Eu fui sintonizando mais com a energia e a simbologia de Júpiter e Vênus. E inclusive a minha vida se tornou muito mais positiva no momento em que eu fiz isso. Então eu estou deixando registrado aqui a minha experiência pessoal para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Porque inclusive essa coisa de ser um pisciano mais netuniano ou mais jupiteriano não é uma coisa fixa. Né? Eu ainda percebo em mim alguns elementos de Netuno. Eu tenho isso em mim. De vez em quando eu viajo um pouco na maionese, de vez em quando eu fantasio um pouco. Né? Eu tenho alguns momentos de confusão e até de falta de praticidade. Isso no meu dia a dia, tá, gente? Eu estou aqui compartilhando uma experiência pessoal. Mas eu percebo que atualmente eu funciono mais dentro de uma sintonia de Júpiter e Vênus. E dentro da astrologia tradicional, essa forma de pensar, ela tem amparo, tá? Ela tem fundamento nos aforismos de Morin. O aforismo número 8. Morin tem mais de uma centena de aforismos. Aforismos são pequenas regras curtas e rápidas, que são regras doutrinárias dentro da astrologia tradicional. Então o que eu estou falando aqui para vocês tem fundamento dentro da astrologia, sim, até porque a astrologia tem uma dimensão psíquica muito importante, tá, gente? Então assim, inclusive esse aforismo do Morin que dá a entender que a astrologia não é 100% determinística, existe uma margem de livre-arbítrio. Né? Então, existem as influências astrológicas, mas também é importante a maneira como você reage a essas tendências astrológicas. E você pode reagir de uma maneira mais negativa ou mais positiva. No signo de Peixes, eu considero que isso é mais patente, isso é mais visível ainda. Na astrologia moderna, Netuno é considerado uma oitava maior de Vênus. Então quem tem Netuno forte no mapa, principalmente Netuno angular, principalmente se for Netuno na casa 1, vai manifestar talentos artísticos também. Então, nesse sentido, tanto Netuno quanto Vênus têm características semelhantes, que é a sensibilidade e o talento artístico. E Netuno tem características semelhantes a Júpiter, no sentido de uma ênfase para a dimensão espiritual e religiosa da vida. E, como eu disse, tudo isso então se manifesta na dimensão profissional e vocacional do pisciano. Eu não penso em profissões empresariais e administrativas ou mesmo financeiras e contábeis como uma vocação forte para o signo de Peixes, a não ser que haja outros elementos no mapa astral que apoiem essa interpretação, essa tendência. Quando o pisciano ele é um administrador, um líder,
ele costuma ser um administrador não ditatorial, tá? O pisciano não costuma ser ditatorial, ele costuma ser empático, ele costuma compreender os seus colaboradores ou subalternos. E o signo de Peixes costuma ser um administrador, um líder humanitário. Mas Peixes nunca é fofinho, pacífico, bonitinho, tá? Isso não impede que o pisciano tenha seus momentos de hostilidade ou de uma reação mais agressiva. E até mesmo de uma maneira inesperada. Eu digo que a maioria das pessoas, quando pensam no signo de Peixes, elas associam com aquele peixinho do aquário, que é bonitinho, né, que é delicadinho, e elas esquecem que piranha também é peixe, tubarão também é peixe, raia também é peixe, né? E existem aqueles peixes abissais que são bem grotescos, que são bem nervosos, bem agressivos. Então, o signo de Peixes tem essa dualidade mesmo, tá? Ele pode ser muito bonito, ele pode até ser fofinho, sensível, intuitivo em alguns momentos, né? Carismático, empático em alguns momentos, mas em outros ele pode ser hostil, né? Ele pode deixar de ser um peixinho e virar um tubarão. Isso pode acontecer sim. Piscianos podem ser grandes cientistas, grandes pesquisadores, mas isso dependendo de outras características do mapa astral. Tá? Peixes não é um signo ligado à ciência, como a gente pensa, ciência experimental, lógica, racional. Mas se tiver planetas que apoiem, que se direcionem para essa tendência, então você pode ter piscianos que são grandes cientistas, como foi Albert Einstein. Inclusive, né, um grande cientista do signo de Peixes. Mas não foi Peixes que fez ele ser um grande cientista. Talvez, na verdade, o que acontece? Albert Einstein era um cientista que tinha grandes questões metafísicas, grandes questões filosóficas. Então, essa curiosidade por questões metafísicas e filosóficas é um componente pisciano. Então, e que está relacionado, inclusive, com Júpiter. Júpiter é um planeta filosófico. Então Peixes dá muito certo com filosofia, mas não vai ser aquela filosofia linear, lógica e quadradinha. Vai ser uma filosofia mais romântica, vai ser uma filosofia mais existencial, mais simbólica, ligada ao lado direito do cérebro. Lembra que eu falei sobre isso? Bom, gente, então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu falei bastante coisa sobre o signo de Peixes nas vocações e já aproveitei para atualizar algumas informações, né? Fazer uma revisão das características do signo de Peixes, uma atualização. Mas existem outros vídeos do signo de Peixes no canal. A única coisa é que quando vocês forem assistir esses vídeos, ali tem uma visão um pouco mais antiga que eu tinha do signo de Peixes. Eu fui revendo algumas coisas e eu atualizei aqui nesse vídeo que eu fiz para vocês. E a série dos signos nas profissões, nas vocações, continua, tá? É só vocês se inscreverem aqui no canal, do botão de sininho para não perder nenhuma notificação. E para quem quer descontos nos meus serviços de astrologia, tarô, consulta horária e outros mais, eu peço para participar da campanha Apoia-se. Tem vídeos no canal explicando a campanha e como vocês podem conseguir descontos nos meus serviços aqui do canal, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um grande beijo, um grande abraço e tchau!